Capítulo 1165, Força do Caos 1. Olua percebeu que havia sido checkmate, mas isso também não significava que ela havia sido derrotada. Ao contrário dos jogos, as regras de um campo de batalha real poderiam ser alteradas. A Rock ignorou a xamã e abandonou sua posição, abrindo um caminho claro de retirada para o exército de monstros. As criaturas não conseguiram nem dar o primeiro grito de vitória que Olua já desencadeou sua próxima enxurrada de feitiços contra os monstros revertidos que estavam restringindo Bodhya. Uma chuva de fogo e trovões deu ao Nidorro o tempo que ele precisava para mergulhar no subsolo. A xamã estupefata fez o possível para correr em direção ao inimigo, mas a Rock não esperou por ela e se afastou ainda mais sem nunca cessar os rasantes explosivos. A única maneira que Sean tinha de acompanhar a velocidade de Olua era voar, mas lutar contra um Rock nos céus era mais do que loucura. Sem o sacrifício de seus soldados e a proteção da magia da terra, a xamã sabia que mal duraria um segundo. Uma criatura tão grande precisa apenas de uma abertura para me engolir inteira, ela pensou enquanto perseguia a Rock. Com Nidorro indo curar suas muitas feridas com revigoramento, Olua disparou para frente e para trás, acertando onde quer que os monstros se reunissem para impedi-los de coordenar seus esforços. Infelizmente para Sean, ela se concentrou tanto nos movimentos de Olua que não percebeu onde o Rock a levou. O chão se abriu sob os pés da xamã, deixando-a ver a boca aberta do Nidorro e o abismo negro cheio de veneno que era a sua garganta. Sean conjurou a cúpula de terra que a protegeu da Rock, mas mal diminuiu a velocidade do ataque de Bodhya. Mesmo as rochas fortalecidas por seu cristal eram frágeis em comparação com o corpo do Leviatã menor, infundido com todos os elementos. A cúpula desmoronou com o impacto e Bodhya a engoliu inteira, afogando a xamã em tanto ácido que ela não sentiu nenhuma dor ao morrer. Vestar sentiu sua conexão com a pedra violeta desaparecer e soube que tudo estava perdido. O ácido de um Nidorro poderia destruir matéria inanimada facilmente, permitindo que eles se alimentassem de qualquer coisa. A morte da xamã não apenas deixou o marionetista sem seu segundo em comando, mas também causou a perda de seu cristal de mana mais poderoso. Sem ele, seu corpo de orc era muito inferior ao de um desperto. Vestar concentrou sua fúria no híbrido à sua frente, usando sua varinha para neutralizar todos os feitiços de Lich enquanto seus soldados o atacavam em ondas. Cada um de seus ataques era fraco, mal capazes de amassar a armadura multi-escama, mas ele havia levado dezenas deles ao mesmo tempo. A abominação também dissipou o feitiço necromântico de Lich, transformando os mortos-vivos em comida para seus guerreiros. A cada confronto, Lich matava vários oponentes, mas outros avançavam para ocupar seus lugares, sem lhe dar um único momento de descanso. Me fode de lado. Eu tinha me preparado para lutar contra uma abominação, o xamã ou o exército, não com todos os três ao mesmo tempo, junto de um bando de monstros revertidos. Onde estão os outros? Ele pensou enquanto tentava e não conseguia lançar uma bola de fogo no ar pela 11ª vez. Era o sinal para chamar ajuda no caso de alguma das bestas imperadores estarem em apuros. Eles estão vencendo a batalha, mas levarão algum tempo para perceber sua situação, disse Solos. Ela também tentou lançar qualquer tipo de feitiço que pudesse ajudar Lich, mas Vestar os negou também. O marionetista estava tão focado em Lich que ele nem se incomodou em sair da matriz de selamento da escuridão, pensando que isso o protegeria dos feitiços do caos. Ele não sabia que, embora Lich cheirasse como uma abominação, ele não tinha essa habilidade. Droga, eu realmente não queria fazer isso. Solos, fique de olho na minha força vital. Lich respirou fundo e liberou um fluxo de chamas germen ao seu redor. Queimou as construções dos Trolls e as vinhas dos ogros, mas não foi o suficiente para parar a onda de inimigos. Eles sufocaram as chamas com seus próprios corpos e prenderam Lich no chão, deixando-o aberto a um golpe mortal. As escamas de Lich se ergueram, permitindo que ele liberasse as chamas germen que ele havia guardado não de sua garganta, mas de todo o seu corpo, queimando todos aqueles que o tocavam. Isso é ruim. Emitir chamas germen enquanto evitava que elas te queimassem teve um grande impacto em seu corpo.
Você precisa de uma pausa para se recuperar. Solos podia ver Lith ficando mais fraco a cada segundo. Sua única esperança era que os inimigos não percebessem. Continuem atacando. Ele está quase cedendo, Vestar disse enquanto conjurava a energia mundial através de sua varinha e a fazia assumir a forma de uma lâmina de energia composta por todos os 6 elementos. Apesar de sua forma, era um meio de ataque tanto quanto de defesa. Mantendo os elementos em seu controle, o marionetista precisava apenas de um pensamento para combater qualquer feitiço à distância, não importando o quão poderoso fosse. Os outros orcs usaram seus cristais para enterrar Lith sob uma chuva de gelo e trovão que os trolls ignoraram, cobrindo-se com armaduras de luz sólida para não dar ao inimigo um momento de descanso. Cada um de seus punhos tinha a força de um touro, mas Lith cerrou os dentes e ativou o Espelho do Mundo, uma das habilidades de guerra. Ele arrancou o controle dos feitiços dos orcs e os usou como se fossem seus, matando todos os inimigos mais próximos antes que Vestar pudesse dissipá-los. Simplesmente incrível. Sua arma será um ótimo complemento para minha coleção marionetista, disse sem baixar a guarda. Eu admito que te subestimei. Se não fosse pelos meus servos eu já teria perdido. O híbrido havia matado mais de 100 de seus lacaios revertidos, mas Vestar só precisava sacrificar um punhado de cristais para fazer mais deles. Sem asas, Lith não podia voar e sem magia, ele só podia usar chamas Germain, ficando mais fraco a cada respiração. Solos fez tudo o que pôde, mas o marionetista não se arriscou nem criou nenhuma abertura que pudesse explorar. Ele se concentrou apenas em dissipar sua magia graças à capacidade de sua lâmina de cristal de detectar e combater qualquer alteração na energia mundial circundante. As forças vitais de Lith entraram em desordem quando seu lado humano desmoronou sob a tensão da luta e das rachaduras que o atormentavam desde que Lith salvou o protetor. Mesmo sua força superior e sua lâmina mortal não eram páreos para o ataque implacável dos monstros que sacrificaram suas vidas apenas para permitir que seus companheiros o atacassem. Monstros cheios de força vital suculenta e mais elemento luz do que qualquer abominação poderia comer. Entre sua fraqueza e desespero, Lith permitiu que o abismo dentro dele tomasse controle. As forças vitais besta e humana pararam de suprimir sua contraparte abominação, permitindo que ela se alimentasse pela primeira vez. As escamas de Lith desapareceram, transformando-se em uma massa líquida de escuridão que devorava até a luz do sol. Outra onda de monstros o atingiu de todos os lados, mas o dano que eles causaram não foi nada comparado ao alimento que forneceram a ele. Lith sentiu sua força retornar quando a pilha de monstros se transformou em uma pilha de cadáveres desidratados. Capítulo 1166, Força do Caos 2. Mesmo um núcleo de troll não poderia acompanhar a fome sem fim de uma abominação enfurecida, pois a fome típica das abominações não vinha apenas de seus núcleos negros. Sua própria força vital era um poço sem fundo que só poderia ser mantido sob controle graças ao equilíbrio que ter múltiplos núcleos conferia aos híbridos do mestre ou, no caso de Lith, o ajuste fino entre suas forças vitais. Quando ele era criança, antes de alcançar o núcleo azul, sua natureza híbrida era fraca demais para se manifestar. Seu corpo em crescimento mal conseguia lidar com o fluxo de mana de seu núcleo, então o lado abominação permaneceu adormecido. Isso havia alterado seu odor corporal e o ajudava a fechar suas feridas de tempos em tempos, incapaz de fazer mais sem comprometer a casca humana. Somente quando Lith adolescente usou magia das trevas que o caos conseguiu escapar, drenando a força de seus oponentes. Depois que Lith alcançou o núcleo azul, a força vital híbrida da besta abominação se tornou tão poderosa quanto a humana. Devido ao fato de que a força vital humana suprimia a abominação por fora e a besta imperador fazia o mesmo por dentro, no entanto, sua fome estava sempre sob controle. O lado abominação só pôde manifestar seus poderes através das escamas de Lith, pintando-as de preto e concedendo-lhe a quase imunidade ao toque dominante dos mortos-vivos e companheiros abominações que se originava de suas capacidades inatas.
Foi só agora, depois que um núcleo azul brilhante permitiu que as três forças vitais diferentes se fundissem, que a energia do caos se manifestou em resposta a uma ameaça direta. As muitas feridas e usos repetidos das chamas Germain enfraqueceram as outras duas forças vitais o suficiente para comprometer o equilíbrio. A energia que Lilith tirou de suas vítimas fortaleceu sua essência humana e híbrida, mas apenas o lado abominação poderia se alimentar infinitamente. O lado da besta imperador era limitado pela massa de Lilith, enquanto o lado humano era limitado pelas rachaduras que o assolavam. Assim como pouca energia os faria desaparecer, muita faria as forças vitais incharem. Era apenas uma questão de tempo até que somente o lado abominação permanecesse depois de engolir os outros dois. O instinto de sobrevivência de Lilith era muito forte para se importar com tais detalhes, mas Solo se importava. Ela podia ver que enquanto Lilith rasgava uma onda de monstros após a outra, todo o seu corpo se tornava cada vez menos o de um virmulingo e mais parecido com o de um de seus demônios das trevas. Pelo meu Criador, essas criaturas não são soldados das sombras, mas abominações mortas-vivas. Poderia Lilith realmente ser algum tipo de marionetista também? Afinal, ele possuía o cadáver do verdadeiro Lilith, assim como nosso inimigo possuía o de um Orc. Solus saiu de suas preocupações quando um problema ainda maior apareceu. Merda, o corpo de Lilith e suas forças vitais não vão aguentar muito mais. A energia do caos desenfreada está causando a ele quase um mesmo dano que causa aos nossos inimigos, mas se eu impedi-lo agora, ele morrerá do mesmo jeito. Solus teve que escolher se ele morreria como humano ou viveria como uma abominação e perderia tudo que ele tinha lutado tanto para proteger. Lilith, se sobrar algo de você aí, me escute. Lance o máximo de flechas da praga que puder, agora. Ela disse. Lilith fez como instruído e Solus dissipou sua matriz de selamento da escuridão. As flechas da praga perderam seu elemento de luz devido à força vital negra, sugando até mesmo sua própria magia drenada, e se tornaram uma saraivada de flechas do caos. Vestar conseguiu dissipar algumas, mas as três asas restantes de Lilith tinham uma envergadura enorme e a varinha poderia cobrir apenas uma pequena área. Para piorar as coisas, cada flecha do caos era tão rápida quanto um raio e dezenas de vezes mais destrutiva. Elas transformaram tudo em seu caminho em nada, destruindo a varinha de cristal e crivando o marionetista com buracos tão grandes que se podia ver através deles. No entanto, não era o suficiente para matá-lo. Entre as muitas pedras preciosas em sua mão e a enorme quantidade de energia que ele havia acumulado, Vestar não morreria enquanto ele tivesse um grão de energia do caos nele. Ele sugou os cristais secos para consertar suas feridas e retornou à rajada com seu feitiço de caos de nível 3, Chuva da Condenação. Lee tentou piscar, mas o caos havia substituído a escuridão e ele não fazia ideia de como usá-lo. O feitiço falhou, deixando-o preso no lugar. Ele evitou alguns dardos, outros ele usou inimigos para bloquear, mas foi totalmente atingido pela maioria deles. A armadura multi-escama rachou em vários lugares, assim como Guerra na tentativa de desviar o ataque dos órgãos vitais de seu mestre. Você lutou bem, mas bem não é suficiente. Adeus, Vestar disse enquanto lançava seu feitiço de caos de nível 5, Estrela Estilhaçada. Ele havia perdido a maior parte de seu exército no conflito, mas havia valido a pena. Os monstros levariam pouco tempo para se reproduzir, enquanto matando o híbrido, ele daria uma lição ao mestre e colocaria as mãos em equipamentos inestimáveis. 2 pássaros com uma pedra. Ele nunca esperou que um terceiro e muito maior pássaro feito de trovões vivos varreria a área. Ele transformou todos em uma área de 100 metros em um cadáver carbonizado e interrompeu o feitiço Estrela Estilhaçada. As únicas exceções foram Lilith, que foi intencionalmente poupado, e Vestar, que novamente conseguiu sobreviver. Seu corpo foi despedaçado pelo ataque, mas gavinhas pretas o haviam costurado de volta ao lugar a uma velocidade visível a olho nu, apenas fortalecendo os medos de Solus. Bons deuses, Flagelo, você está bem. A Rock foi em seu socorro no momento em que percebeu a alteração na energia mundial.
Não, ele não está. O marionetista não tinha tempo para outra estrela despedaçada, então ele conjurou chuva da condenação novamente. O Lua piscou a si mesmo Elito para a segurança em cima da hora, enquanto Bodia emergia do chão e desencadeava um feitiço de nível 5, vulcão em ruína. Fogo e terra se misturaram, transformando o solo sob a abominação em magma. Eu tenho que ajudá-los. Só preciso de um pouco mais de força vital. Só um pouco mais. Apesar de todas as suas feridas, Lit não sentia dor, apenas fome. Não, você não vai. Você precisa ficar em segurança e deixá-los fazer o trabalho deles, disse Solos. O que você está falando? Eu me sinto bem, só estou com fome. Você está morrendo. Ela interrompeu Lit e mostrou a ele a condição de suas forças vitais através de sua ligação mental. Se você realmente não se importa com você, pelo menos faça isso por sua família e por mim. Só então Lit percebeu que Guerra e o Anel de Solos estavam fervendo, mas não por causa dos feitiços do marionetista ou por causa do ácido do Midori. Seu toque era mortal para eles também, a ponto de ele estar sugando a vida de Solos ao invés de nutri-la como de costume. No entanto, nem a lâmina raivosa nem ela deixaram a mão de Lit, sofrendo em silêncio apenas para lutar ao seu lado. Lit entrou em pânico, mas não tinha ideia de como se livrar do excesso de força vital que havia consumido. Seus lados humano e animal não conseguiam acompanhar a abominação e estavam desaparecendo lentamente. Continua no próximo vídeo.